Amém, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a cada dia o pão, ó Deus, e muito mais do que o pão de cada dia. Obrigado pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós, pela bondade do Senhor em todo o tempo conosco. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, para nós como igreja, que em tudo aquilo que é projeto e sonho, ó Deus, tudo aquilo que é, ó Deus, alvo que o Senhor colocar no nosso coração, jamais nos falte, ó Deus, os recursos para fazer. Ó Deus, que seja através da bênção na vida de cada irmão, ó Deus, que a bênção também chegue aqui, ó Deus, para que como uma igreja de verdade, ó Deus, uma igreja local, a gente faça grandes coisas para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Nós estamos aí retomando e recomeçando, e agora a gente vai começar de uma forma um pouquinho diferente. Perdão, mas eu ainda estou muito mal acostumado. As crianças agora podem ir lá para trás, porque tem aula para vocês, tem coisa boa para vocês, tá bom? Podem seguir ali a professora, uma bênção. Nosso departamento infantil está indo muito bem, graças a Deus. E estamos retomando essa caminhada, irmãos, um caminho em que, na verdade, é o caminho da vida. É o caminho da vida em dois sentidos. É o caminho da vida porque é Jesus. Jesus é o caminho. E é o caminho da vida que nós vivemos, porque a gente entende quais são os desafios, e não é o desafio apenas seu ou apenas meu, é o nosso desafio. Pode ser que as lutas se manifestem de uma forma diferente na sua vida. Pode ser que o seu problema específico seja diferente do meu, mas os nossos inimigos são os mesmos e nós lutamos todos os dias. E aí nós estamos começando essa nova série, que é uma nova jornada no caminho da restauração, e o tema agora é: se é guerra, lute. Se é guerra, irmão, lute. E a gente quer ver na palavra de Deus como é que é isso. Como é que a gente deve ou pode lutar, como é que essas coisas funcionam. Queria muito poder trabalhar aqui com vocês de uma forma mais extensiva os capítulos 10, 11 e 12 de Hebreus, mas não dá. Então, assim numa pregação, não dá. Mas é aqui que eu vou me basear para muitas das coisas que eu vou trazer para você hoje. Então eu quero já pedir a você que, indo embora, você pegue lá esses capítulos. Li o capítulo 11 com você aqui no começo, no começo do culto. Leia os capítulos 10, 11, 12, especialmente se você fizer isso logo depois da mensagem, muita coisa vai encaixar para você, que talvez agora você vai receber, mas não vai compreender com toda a profundidade. Depois você vai para a leitura, na oração, o Senhor Deus vai ministrar na sua vida. Nesse momento eu quero ler apenas 2 versículos do capítulo 12, que são os versículos 28 e 29. 28 e 29 do capítulo 12 são os 2 últimos versículos do capítulo 12 de Hebreus. Vamos ler? Depois a gente ora e medita nessa palavra. Diz o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome e temos expectativa de sermos ministrados por meio da Tua palavra. Só o Senhor pode trazer a edificação da qual nós estamos precisando. Por isso, Senhor, nos ajude. Estamos nos dispondo para essa nova jornada no caminho da restauração. E assim como temos aprendido tantas coisas sobre restauração nos domingos, ó Deus, nessas quintas-feiras a gente quer nos aprofundar ainda mais e entender de forma cada vez mais prática como isso funciona e como nós podemos obter vitória nessa guerra na qual estamos envolvidos. Que o Senhor nos dê clareza. Se alguém hoje não entende ainda a guerra, que hoje, ó Deus, nessa mensagem especial de início de caminhada, já possa compreender e todos nós possamos partir do mesmo ponto, entendendo o
que a gente está vivendo e recebendo do Senhor instrução e graça para a gente ser vencedor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente está aí acompanhando a guerra lá na Ucrânia, né? Algumas pessoas dizem que começou agora porque as bombas começaram a cair, porque as tropas russas avançaram, né, e por ar, e por terra, e também por mar, está havendo movimentação, as coisas... Mas não é de agora que essa guerra está acontecendo. Aí é que está. Às vezes a gente vê uma guerra, a gente vê alguma coisa, uma situação, e a gente acha que aquilo é só o que está por cima. A gente acha que porque a gente viu aí um ou outro jornalzinho aí falando das coisas que estão acontecendo, que a gente sabe o que está acontecendo, mas a guerra, ela é, primeiro, essa guerra, ela começou muito antes desses primeiros bombardeios. E o relacionamento entre esses povos é de centenas e centenas de anos. Tem muita água que já passou por debaixo dessa ponte, e os desdobramentos que levaram a essa guerra que está acontecendo lá são muitos. E outra coisa, às vezes você também fala, eu não gosto desse tipo de assunto, né? A gente realmente não gosta, irmãos. Um dia um irmão, né, falou para mim assim, eu encontrei com ele do lado de fora da igreja e a gente estava tendo um velório aqui. Aí eu disse para ele assim, irmão, você não vai lá? Ele falou, pastor, porque eu assim, não gosto muito desse tipo de coisa. Aí eu falei para ele assim, mas irmão, quem gosta? Ninguém gosta. Aí ele falou, pastor, eu entendi. Obrigado, eu entendi. E veio. Porque assim, assunto de guerra não é pelo fato de gostar ou não gostar, irmão. Tem coisa que a gente precisa saber que existe. E a Bíblia usa essa linguagem de guerra. Eu estou usando uma guerra que está acontecendo agora para ver se a gente consegue compreender a dimensão e as características da guerra espiritual na qual nós estamos envolvidos. É por isso que eu estou usando essa ilustração aqui. E tem, às vezes a gente fala assim, mas eu não gosto do assunto, então eu vou ver só um canal de esportes, eu vou ver outra coisa. E deixa eu dizer para você uma coisa, essa guerra que está acontecendo lá vai afetar a vida de todas as pessoas no planeta Terra. Ela vai afetar a sua vida. Ela vai mexer no seu bolso. Ela vai mexer em muitas coisas no nosso país. Mas nosso país é tão distante. Nosso país não tem guerra com ninguém. Irmãos, o mundo está todo interligado. E não é por causa da globalização. Há muitas ligações, especialmente quando nós falamos do mundo espiritual. E a guerra é assim, ela tem várias consequências. E a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: raciocina comigo, você já consegue se imaginar? Se você estivesse lá, né? Vamos trazer a guerra para cá. Se a guerra fosse aqui, o que você faria se a guerra chegasse no quintal da sua casa? Porque a guerra está longe, né? Hoje à tarde teve muitos trovões. Quem ouviu trovões aí à tarde? Os trovões fortes, né? E eu pensando assim, puxa vida, já pensou se fossem canhões ao invés de trovões? Porque lá na Ucrânia, se tivesse dado os trovões hoje, eles não saberiam a diferença. E eles estariam em alerta, como estão em alerta, porque talvez a bomba possa cair, a próxima bomba possa cair aqui. Se a guerra chegasse no quintal da sua casa. Eu vi uma cena que mexeu muito comigo, eu fiquei lembrando desse negócio, até comentei no nosso pequeno grupo ontem. Uma senhora de 76 anos que estava aprendendo a usar uma Kalashnikov, que é aquela AK-47, um fuzil que é muito conhecido aí, e ela estava lá aprendendo a atirar. Aí estava mostrando, na reportagem mostrava cenas dela deitada, apontando, mirando,
puxando o gatilho. E depois daquela cena, o repórter perguntou para ela, mas por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo esse treinamento? E eu fiquei lembrando, eu lembro até dos movimentos dela, ela dizendo assim, porque se cair aqui um soldado nosso, cair aqui ferido, eu tenho que ajudar. Mas se eu for ajudar ele e o inimigo estiver vindo, eu tenho que mirar no inimigo e atirar nele. E eu fiquei pensando, gente, olha, ela tem 76 anos. Irmão, a guerra começou no Jardim do Éden. A guerra da qual nós estamos falando, a guerra que te atinge mais do que a guerra lá da Ucrânia, é aquela que começou lá no Jardim do Éden. Na teologia a gente diz que é a guerra das sementes, é a guerra da semente de Deus, porque quando Deus prometeu o descendente, ele estava falando da semente, daquele que viria e que esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, a outra semente, a gente costuma dizer que é a semente da serpente, que é do dragão, ou que é de Satanás, o diabo. O que se passa no mundo, desde o Jardim do Éden, o que se passa, na verdade, até antes disso, é uma guerra espiritual, uma guerra tremenda, e aí a gente chama ela de a guerra das sementes. De um lado, o povo de Deus, os escolhidos de Deus, que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, e aqueles que são rebeldes e que permanecem rebeldes contra Deus, e que permanecerão como inimigos de Deus até o fim. Essa é a guerra que hoje está acontecendo no quintal da sua casa, que está acontecendo no quintal do seu coração. É dessa guerra que nós estamos falando. Não é uma guerra também isolada. Como eu disse a você, não pense você que porque você não sabe o que está acontecendo lá na Ucrânia hoje, que isso não vai afetar a sua vida, porque vai. Inclusive, o petróleo já começou a disparar. O barril do petróleo passou de $100 hoje. E aí a gente fala assim, o culpado disso aí você pensa que é alguém daqui, um local, um governante, mas às vezes você não vê tudo que está do lado de fora. E às vezes o que está acontecendo na sua vida, às vezes a guerra que está no seu coração, você não consegue entender. Por que isso chega aqui? Por que isso chega na minha casa? Por que dentro da minha casa está acontecendo essas cenas de guerra? Olha, a guerra não é contra a sua mulher, a guerra não é contra seu marido, a guerra não é contra o seu filho. Está muito claro para a gente na Bíblia que a nossa guerra é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, que é a ideia do mundo na escuridão, um mundo perdido. E como é que eu posso entender essa guerra? E melhor ainda, como é que eu posso enfrentar essa guerra? E aí eu estou usando hoje, irmãos, a gente pode falar dessa guerra pegando praticamente todos os textos da Bíblia, mas eu estou usando esse texto aqui em Hebreus. Hebreus, ele é uma carta que foi escrita para aqueles judeus convertidos, e que estavam tendo um pouco de dificuldade de entender o que é que tinha passado e o que não tinha passado, o que é que significavam as velhas coisas que eles praticavam no judaísmo e as coisas atuais. Eles tinham que se encontrar naquilo ali, tinham que entender. E esse livro vem esclarecer, especialmente esse texto que nós lemos vem esclarecer, 3 verdades assim imutáveis a respeito da nossa história. Aquela história que eu costumo dizer para vocês, é a história da redenção, mas que é a história da humanidade, a história do mundo. As 3 coisas de que fala esse texto, você está com o texto aberto aí? As 3 coisas que esse texto fala que nós recebemos um reino inabalável. Fala aí comigo aí. Nós recebemos um reino inabalável. Fala aí. Só hoje que eu vou fazer isso com você. Prometo, não gosto de fazer muito. Recebemos um reino inabalável. Devemos reter a graça recebida. E devemos servir a Deus de um modo agradável. Você vê aqui um ato de Deus
exclusivo de Deus, que é de nos colocar dentro do reino de um modo que é inabalável. E essas outras coisas que Ele nos chama a fazer, Ele nos envolve. Ele diz que a gente tem que fazer alguma coisa aqui também. E aí, o que é recebermos um reino inabalável? O que nós efetivamente recebemos de Deus? Quais são as garantias que nós recebemos de Deus quando nós nos tornamos filhos de Deus? Vira uma página aí, abre em Hebreus 10 e olha o que diz aqui os versos 11 a 14. Hebreus 10, de 11 a 14. A minha pergunta é: o que é que qual que foi essa oferta inabalável? O que nós recebemos? Esse reino inabalável, ele existe, ele não é abalado, nós não somos retirados desse reino, nós não somos excluídos desse reino. Quais são as garantias? Pelo que está aqui, do 11 a 14, fala o seguinte: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. O assunto aqui eram as práticas dos sacerdotes. Antigamente, o sacerdote tinha que vir todo dia e oferecer o sacrifício, e sempre oferecer o sacrifício. Verso 12: Jesus, porém, ou seja, ao contrário daquela prática de toda vez oferecer o sacrifício, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Parece até um pouco contraditório, porque aqui diz que ele já aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Mas o que está sendo declarado aqui é a oferta. Veja que ele tinha falado, os sacerdotes antes levavam oferta todo dia, mas vem Jesus e ele é a oferta perfeita para sempre. Então ele nos aperfeiçoou diante de Deus para nós sermos recebidos por Deus para sempre com a oferta de si mesmo. Então é nesse sentido que nós recebemos um reino inabalável, porque o pagamento é perfeito. Até aí, tudo bem. E outra, nós temos a garantia de que a gente vai permanecer nesse reino e que nós não vamos nos desviar da presença do Senhor, e que nós vamos até o fim, e que nós seremos recebidos por Deus e que seremos eternamente filhos de Deus. Ela está também no administrador dessa graça aí perfeito, que é o Espírito Santo. Olha o que diz do verso 15 ao 17. E disto o quê? Disto que ele acabou de falar, né? Dessa oferta única que aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Disse assim: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Irmãos, o que está dizendo aqui? E qual é a garantia que você tem que ter? Isso aqui é porque nós estamos começando de baixo. Olha, você precisa entender isso aqui para você prosseguir na caminhada. Deus é eu sempre digo assim, ele é o protagonista. O que é o protagonista? É aquele que desembola tudo, é aquele que está à frente das decisões, é aquele que determina tudo. É ele quem é o principal da história. Ele, aqui diz que, pelo fato de Deus ter entregado Jesus, os seus pecados são perdoados, não precisa de um outro sacrifício, aquele sacrifício foi completo, e aqui diz que ele aperfeiçoou para quanto tempo? Quanto tempo dura esse aperfeiçoamento? Quanto tempo dura a salvação que Jesus colocou na sua vida? Quanto tempo dura? Aperfeiçoou para sempre. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que, aqui nós estamos tratando de pecados, nós estamos tratando de quedas, nós estamos tratando aqui de pessoas que estão com dificuldade para viver uma vida vitoriosa.
E o primeiro ponto é saber que Deus pagou pela sua vida, Ele salvou você. O sacrifício de Jesus não é retirado, Ele é perfeito, e Ele é aplicado sobre você, e isso não tem volta. E mais, a segunda coisa é a maneira como Ele opera através do Espírito Santo, que, lembrando aqui de uma profecia lá do passado, a profecia no passado dizia o seguinte: olha, hoje a lei está escrita em pedra, né? Ou em papel. A lei era o Velho Testamento, que a lei está escrita, mas vai chegar o momento em que eu vou escrever essa lei não em papel, eu vou escrevê-la diretamente no coração do meu povo. E é essa profecia que está sendo citada aqui, ó. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Para quanto tempo, irmão? Para sempre. Essa é a obra contínua que o Espírito Santo faz na sua vida. É por isso, irmão, que você sente tristeza pelo pecado. É por isso que você sabe que não pode ficar no lugar do pecado, que o pecado não pode prevalecer na sua vida. É por isso que nós clamamos continuamente a Deus, porque tem um Espírito Santo que se move na sua vida. Ele é quem administrou a graça de Deus na sua vida. O Espírito Santo é que gerou fé no seu coração, e é Ele quem permanece agindo na sua vida. Então, para começo de conversa, para que você nunca desista do caminho de Deus, você precisa saber que Deus é tão determinado a salvar, que Ele colocou o seu próprio Filho para ser um pagamento perfeito, para que jamais fosse questionado se esse pagamento era suficiente, e Ele colocou o seu próprio Espírito para agir na sua vida, de modo que Deus está empenhado nessa obra. Ora, se Deus está empenhado nessa obra, você tem garantia de que ela chega à conclusão. Essa obra vai ser entregue ao Pai, vai ser tudo entregue perfeitamente. Esse é o primeiro ponto, mas ele não é tudo. Porque a segunda questão é que Ele nos chama a reter a graça. Aí você fala: mas como que? Se Ele diz que é Ele que garante, se Ele diz que o sacrifício é perfeito, se Ele diz que o Espírito Santo atua e a obra dele é para sempre, e os efeitos dessa obra são para sempre, por que agora Ele diz que eu tenho que reter a graça? Do que Ele está falando? Isso é o que na teologia a gente chama de já e ainda não. Você já foi escolhido por Deus? Já. Você já está na presença de Deus? Deus está aqui. Não, eu digo, você já está. Aqui diz que você foi aperfeiçoado por Ele. Você viu aqui? Você viu no texto aqui dizendo que nós fomos aperfeiçoados? Olha lá, no capítulo 12. Espera aí, onde é que está escrito? No capítulo 10, desculpe, no verso no verso 10 do capítulo 10 diz assim, perdão, irmãos, vamos lá. Verso 14. Podem falar, irmão, me ajuda aí, eu te dou uma escorregada aqui, me ajuda aí, é o 14, que eu já tinha falado, só estava achando o numerinho aqui. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. O que Ele aperfeiçoou para sempre, está aperfeiçoado para sempre. Quantos estão sendo santificados? E entra aquela questão, mas estão sendo santificados? Uma coisa é a garantia de Deus, outra é o processo no qual nós estamos. Nós estamos no processo da santificação. Isso faz parte da obra da salvação. Então a luta está nesse já e ainda não. Você já, segundo a Escritura, já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você já tem a vida eterna. Mas você ainda não goza da plenitude. E enquanto você não goza da plenitude, tem a possibilidade de que você venha pecar. Mas o problema é que quando você peca, tem consequências. E nós não queremos viver no pecado por causa das consequências dele. É preciso
entender essa história, eu vou usar uma ilustração que eu estou repetindo várias vezes aqui com você. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Estou igual João, né? Não estou assim, nem um pouco preocupado de dizer as mesmas coisas para vocês, irmãos, até que todo mundo saiba isso aqui assim, mas isso eu já sei, isso eu sei para valer, não entendo isso. Eu quero ler com você, hoje eu vou ler com você aqui, quero ler com você aqui Apocalipse 12, eu vou ler de 1 a 12. Olha, a nossa história, ela já tem um fim. Sabe o que é o já e ainda não? Ela já tem um fim determinado, na glória com Cristo, mas ela ainda está se desenvolvendo. Esse capítulo aqui, ele fala do desenvolvimento dessa história, só que ele usa figuras para explicar. Então vamos lá ler do 1 até o 12. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres na cabeça, 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para o céu até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. E pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, aqui está a primeira parte aqui da história da redenção. Olha só, porque as figuras aqui, eu vou dizer para você o que as figuras significam, você vai matar a charada na hora. A mulher vestida do sol aqui é Israel, é o povo de Deus no Antigo Testamento. Não estou falando para você que a nossa história está conectada, é por isso que você precisa prestar atenção. Isso aqui é Israel. Por que ela é a mulher vestida do sol? Veja que ela tem um opositor aqui, que é o dragão. Quem é o dragão na Bíblia? É o diabo. Quando nós estamos lá pregando Esdras, Neemias, você está vendo a oposição? Você já tem percebido como que o diabo está por trás? Por que ele quer destruir aquele povo? Porque é daquele povo que vai vir o descendente. Então é por isso que fala aqui que nasceu depois um filho varão. Que filho varão é esse? É aquele que foi esperado desde que foi anunciado no jardim do Éden. Esse é Jesus. Nasceu o filho varão, que há de reger todas as nações. Qual é o varão, irmão, que nasceu para reger todas as nações? Só tem um, que é Jesus. Se ele nasceu dessa mulher, ele vem de onde? Vem dos judeus. É por isso que esse aqui é Jesus. E ele foi arrebatado para o céu. Como assim? Porque o diabo fez de tudo para acabar com Jesus. E tudo que ele fez deu errado. Porque tudo que ele fez para atrapalhar o ministério de Jesus não deu certo. E por fim, quando Jesus vai à cruz, que ele pensa que é a vitória, não é. E ele é arrebatado ao céu, por quê? É a assunção de Cristo para o céu.
Cristo volta para o céu. Então você já pegou qual foi a história? Aqui ele resumiu a história desde o início da criação até a formação do povo de Israel e a morte e ressurreição de Cristo. Aí a gente tem o segundo momento, que é: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e foi expulso o grande dragão. Está no verso 9. O que diz? Olha, veja o verso 10. Então ouvi grande voz do céu clamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Quando Cristo morreu na cruz e pagou pelos seus pecados e os meus, o acusador perdeu o que ele tinha de direito de acusar. Ele perdeu a base da acusação dele. As provas dele foram anuladas. Pensa aí no sistema jurídico, as provas dele não valiam mais, porque ele queria provar que nós estávamos devendo e já havia agora o pagamento, estava lá juntinho com as provas. Então ele queria chegar com as provas que a gente deve, e as provas que nós fomos salvos já estavam lá. Então não tem nada que ele fazer no céu. Aí você volta a outra parte aqui, que é do 13 até o 17. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Quem é a mulher? Quem é a mulher, irmão? Quem é? Israel, a nação de Israel? Não, isso aqui é o Israel de Deus. Se você vai para Romanos, vai dizer que nem todo o judeu é verdadeiramente israelita, mas é verdadeiramente israelita aqueles que são da fé. É disso que nós tratamos em Hebreus. Por isso que eu li o capítulo 1 para você, o capítulo 13 para você, 11 para você, e disse que eu queria que você lesse o 10, o 11 e o 12. Porque a nossa salvação é pela fé em que? Nesse sacrifício de Jesus. E essa mulher aqui, veja que o dragão se viu atirado à terra e perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí, onde foi sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado na sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem são as pessoas que são essa descendência, que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus? Irmão, quem são? Quem são essas pessoas? Quem? Nós, a igreja. Eu estou explicando para você a guerra. Você não pode ignorar a guerra. A guerra está aí, a guerra é presente, a guerra é contra você. Essa guerra já teve muitas fases, ela começou há muito tempo atrás, já aconteceu muita coisa no desfecho dessa guerra. E nesse momento, o que nós temos é esse agir de Satanás e dos outros inimigos, né? Porque você tem o mundo e tem a carne. Nós não podemos ignorar a guerra. O que é que Deus espera de nós nessa guerra? Abre aí Hebreus 12, de 1 a 6. Nós já entendemos que estamos em guerra, nós já entendemos quem são os envolvidos nessa guerra, nós já sabemos o que já aconteceu nessa guerra, como que a nossa vitória já foi conquistada nessa guerra. Nós sabemos que Deus quer que nós guardemos, retenhamos a graça que Ele nos dá. E aí, o que Deus então espera de nós? O que é reter a graça? Qual que é a nossa participação? O que a gente deve fazer no meio de tudo isso? Olha aí, verso 12, a partir do 1 até o verso 6. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso
e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não temos resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. Que nuvem de testemunhas que é essa que fala aqui? Como nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas? Aquelas que eu li para você lá no capítulo 11. Todos aqueles irmãos que, sim, viveram pela fé, sim, enfrentaram lutas, sim, muitos deles, inclusive, morreram por causa da sua fé. Todos eles, nenhum deles completou tudo o que tinha para completar, mas morreram na esperança de que juntamente conosco, juntamente com cada um de nós, nós vamos viver a plenitude da eternidade. Nem a história deles terminou, nem a nossa história termina com a nossa morte. Tudo faz parte de um grande plano, de uma grande história que tem o desfecho na eternidade. Nós agora, o que nós temos que fazer? O autor aos Hebreus está falando assim, gente, olha para aqueles que sofreram, está aí chorando, porque muita gente fala assim, eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim, eu sou Gabriela. Não tem jeito com esse pecado, não consigo largar, não consigo parar, não tem jeito comigo, não tem jeito. Irmão, para de chorar, as bombas estão caindo aí no seu quintal, estão caindo contra você, o inimigo está vindo contra você, soldados, seus companheiros estão caindo no terreno, na frente da sua casa. E por que você não pega essa Kalashnikov logo, essa K-47 logo? Por que você não se lança a luta logo? Você acha que você vai convencer o seu inimigo com lágrimas? Ele está doido para te matar, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, se é guerra, lute! Lute pela sua vida, lute pela sua casa, para de chorar. Tem tempo de lágrimas, irmão, é chorando e atirando, é chorando e caminhando. Não é isso que diz o Salmo 126? Quem sai andando, chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Para de mimimi. Nós temos que lutar, nós só temos que lutar. A nossa única coisa a fazer é lutar. Nós não vamos nos entregar. Aqui diz desembaraçando. O que é embaraçado, irmão? O pessoal que mexe com som sabe muito bem o que é embaraçado, né? Quando está embaraçado, irmão, você precisa, tem que começar o culto e o filho está embaraçado. Tem que andar na minha vida e as coisas estão embaraçadas, está enrolada. Mas está enrolada às vezes, irmão, porque você está dando mole. Está se embaraçando, você se embaraça com o seu como diz o povo, né? Você está tropeçando, embaraçando o próprio cabelo das pernas. Tem um ditadozinho aí, não sei se você já ouviu. A vida deles não foi fácil em Hebreus 11. A vida deles também, apesar de não ter sido fácil, foi uma vida cheia de significado. A nossa vida pode ser uma vida cheia de significado, se nós entendermos a glória, se entendermos o futuro, se entendermos em que história nós estamos envolvidos, qual que é o motivo da nossa guerra. Ninguém deve lutar uma guerra porque, eu quero dar um tiro. A hora que você vê a morte na sua frente, você vai perder essa coisa toda, essa bobeira. Tem gente que, por isso que recruta com 18 anos, vai servir com 19 anos, porque uma pessoa nessa idade, né, é até um adulto, não pode votar, é um adulto, eu falo com carinho, é um adulto inexperiente, né? Ou seja, você não viu nada da vida, sabe o que acontece? Você acredita que você pode tudo, e aí você vai, né? É um soldado perfeito, fala, pula naquele buraco, pula. Mas às vezes quem está mandando você pular no buraco não está sabendo bem o que ele está fazendo. No entanto, nós que somos arregimentados no exército de Deus, nós temos um comandante em quem nós confiamos. Ele está mandando a gente se desembaraçar. Ele não está falando nem o que é para você andar. Ele falou, corramos com perseverança a carreira. Acelere, irmão. Quantas vezes na Bíblia a gente vê, eu queria estar falando com vocês de outra forma, mas vocês estão me constrangendo a falar assim.
Vocês já deviam ser mestres decorrido o tempo, mas eu estou tendo que ir até hoje dar leitinho para vocês. E nós temos que nos levantar como um batalhão, como uma força organizada, onde cada um sabe a sua função, cada um cobre o outro. Você sabe por que as pessoas se tornam, na guerra, eles se tornam irmãos de guerra? Porque tudo que você tem dentro de uma trincheira é aquele companheiro que está olhando para o outro lado, que vai evitar que você tome um tiro nas costas, e você tem que confiar totalmente nele, porque ele está vigiando para lá enquanto você vigia para cá. A igreja é assim, irmão. Nós precisamos, nós não podemos abrir mão de ninguém, nós não podemos dispensar ninguém. Lá na Ucrânia agora já mandaram chamar os reservistas, e foi dito: todo aquele que pode pegar uma arma se apresente no alistamento. É o que eles estão fazendo lá, porque o que vem contra eles é a Rússia, meu filho. Não é qualquer um, não. Então, assim, todo mundo, se você tiver uma pedra, pega a pedra e joga uma pedra neles. A vida deles não foi fácil, mas foi cheia de significado, e esse significado não tinha valor somente para eles. Eles olhavam para nós, eles olhavam, eles contemplaram a igreja de Cristo, e essa igreja de Cristo somos nós. Eles sonharam com a gente, quando provavelmente foi Isaías que foi cerrado ao meio. Ele sabia que ele não estava sendo cerrado ao meio em vão. Ele sabia: se eu morrer por Cristo, se eu der a minha vida por Cristo, eu estou me gastando em Cristo, eu coloquei tudo em Cristo, eu estou vivendo para Cristo. Se eu fizer isso, e eu estou fazendo isso, eu estou buscando fazer isso, eu sei porque eu estou fazendo, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no grande projeto de Deus, na obra de Deus, no que Deus está fazendo no mundo. E se eu puder contribuir, igual aquela velhinha, ela disse: se cair aqui na porta da minha casa, porque ela diz: eu não posso ir para o campo de batalha, mas eu ainda posso segurar uma arma aqui na porta da minha casa, e se um dos nossos soldados cair na porta da minha casa, eu vou ajudar ele, e se o inimigo vier, eu vou atirar contra ele, porque eu não vou ficar chorando, porque agora é guerra, e se é guerra, lute, se desembaraça, corra. Se você nasceu de novo, esse tem que ser o seu estilo de vida. O nosso estilo de vida agora é guerra, irmão. Agora é dormir no relento, é segurar a arma, não desabraçar dela, porque você pode ser acordado no meio do tiroteio, você tem que estar com sua arma perto. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você está achando difícil, talvez porque você não entendeu a guerra. Está sendo fraco e covarde, desculpa a franqueza, mas a palavra de Deus, até o apóstolo Paulo, Jesus chegou em pessoa, o sujeito devia estar pronto de desanimar, né? Não, Jesus não mandou, nem foi um anjo, não, que para outros apóstolos apareceu foi anjo, mas para Paulo foi Jesus, sentou do lado dele e falou: coragem. Nós ouvimos aqui na semana passada um irmão citar um texto que diz assim: portai-vos varonilmente, ou que é assim, seja homem, né? O irmão falou: seja corajoso, está certo, porque a ideia do varonil, a ideia não é de ser homem melhor que ele, mas é: seja corajoso, tenha coragem, é a sua vida. A Rússia falou que se a Ucrânia, agora, primeiro disse que a Ucrânia nem é um país, isso nem é um país, Putin falou no discurso dele, nem chega a ser um país. E que os soldados da Ucrânia devem baixar as armas e voltar para casa. E que se eles desmilitarizarem o país, se eles desmilitarizarem o país, a paz vem. Você acredita? Você acredita? Você acredita no Putin, que estava fazendo exercício com 150 mil tropas na fronteira e mandando sangue? Fez um hospital de militar, de campanha, construiu um hospital e enviou sangue para transfusão de sangue, e disse: não, tudo isso é exercício, nós não vamos invadir. Isso é a histeria do Ocidente. Eu não estou aqui criticando, eu só estou usando como exemplo, eu não quero, sei lá, quem que está todo mundo errado, na guerra está todo mundo errado, irmão, mas eu estou só mostrando para você que o inimigo, ele não está interessado nas suas lágrimas,
Ele não vai parar de atirar porque você está chorando, porque você acha que você é um João Ninguém, que você não vai dar certo, porque Deus já falou que vai dar certo, porque Ele já fez o pagamento perfeito, e Ele te deu o perfeito Santo Espírito de Deus na sua vida, e Ele está agindo, então vai dar certo. Agora, tenha coragem. A resposta da Ucrânia foi: nós não vamos entregar a nossa liberdade. Mas será que eles vão ter apoio para não entregar a liberdade? Talvez eles tenham que entregar a vida primeiro. Até onde você está disposto a ir? Qual que é a resposta do crente para isso? Porque o diabo fala: baixa as armas, eu sou seu amigo, eu só falo de paz, eu também tenho hinos de paz. Eu também sei cantar a paz. Todo mundo segurando uma arma está falando de paz. Mandam tropas de paz. Gente, é usar a linguagem para encobrir a verdade. Não existe tropa de paz, irmão. Às vezes é preciso lutar para obter um resultado, mas a paz, não tem paz com o inimigo, não tem paz com Satanás. Será que nós temos apoio? Porque nós podemos dizer, você vai entregar, até quando você vai entregar sua liberdade para Satanás? Até quando que você não vai resistir a um copo de cachaça, não vai resistir a uma bebida, não vai resistir a um sexo fora do casamento, não vai resistir a seja lá o que for, que puxa você para baixo, que tira a sua autoridade, que tira a sua condição de viver em santidade na presença de Deus, que tira a condição de você viver a vida que Deus te prometeu. O que está te faltando, irmão, deixa eu ser bem franco, direto, sincero. Você pode achar que não é com você, mas é com você sim, e é comigo também. O que está nos faltando é fé. É fé. É fé. Porque de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Nós precisamos crer na restauração, nós precisamos crer na ação de Deus, nós precisamos crer em Deus mais do que a gente está acreditando em nós. É por causa de Deus que nós vamos vencer, irmão, não é por nossa causa. Se você for olhar para você, é claro que não vai dar certo, mas nós vamos olhar para Deus que está agindo. Você vai continuar entregando sua liberdade para a ira? A hora que você fica irado, aborrecido, não, aí você... Irmãos, o terceiro chamado aqui é para a gente servir a Deus de modo agradável. Isso quer dizer, servir a Deus de modo aceitável, servir a Deus de modo adequado. Quer dizer que existe uma forma correta para a gente servir a Deus. Todo mundo aí serve a Deus. Como diz o presbítero Carlos, ninguém precisa parar alguém na rua, ninguém está servindo o capeta, ninguém tem um capeta, todo mundo tem a Deus. Mas existe uma forma de servir a Deus que é a forma adequada. Qual que é o modo errado? Hebreus 12:12 fala assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Não é assim que você vence uma guerra. Mãos descaídas, joelhos trôpegos. Medo. Batendo os joelhos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Não é para ficar em velhos caminhos, é para refazer os caminhos, fazer o caminho para que até aquele que é manco consiga acertar o caminho e seja curado. Deus está falando de cura, é Deus quem está falando em ser curado. Então, irmão, nós temos que acreditar que tem cura para a nossa alma. Nós não precisamos viver na lata do lixo das emoções. Verso 14, estou no capítulo 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o
qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Modo errado, irmãos. Mão descaída, joelho trôpego, caminho errado, extraviado. Aqui está falando, seguir a paz com todos é o caminho certo. Atentando diligentemente, presta atenção, vigia. Porque se você não vigiar, a raiz de amargura no seu coração brota e se espalha pela sua casa, pela sua família, para todo lado. Muitos são contaminados. Tem que vigiar. Você não pode brincar com as granadas. A ira, a amargura, igual a granada. A granada faz um estrago. Ela pode ser muito útil para destruir o inimigo. Mas se você ficar brincando, puxar o pino dela lá dentro de casa, ela vai acabar com você. Gente que não dá valor à graça de Deus, não dá valor às coisas que Deus dá. Reter a graça. Quais são as graças? Irmão, tem muita coisa. Não, posso passar dias aqui tentando explicar o que é graça. Graça, favor e merecido é. Quais são as graças que Deus dispõe para você? Para que você viva uma vida santa. Seus irmãos. Quanta coisa, eu não vou falar disso. Você tem que entender. O que você tem desprezado, que Deus está colocando para você, você está desprezando. O modo adequado, irmão, servir a Deus desse modo adequado, desse modo digno aí, é preparação e prontidão para a guerra. Nós temos que treinar. Hebreus 10, 25 a 26 diz assim: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós temos que nos treinar, e a gente treina uns aos outros nos nossos encontros pessoais, no nosso encontro do pequeno grupo, no nosso relacionamento, que às vezes pode ter encontro pequeno grupo e não ter isso, se você não estiver buscando a Deus. Mas o propósito é que você busque a Deus, e ali se fale a verdade, e ali se compartilha a verdade, e você ministra a palavra de Deus, e ministra uns aos outros. Você vai ser ministrado com aquela mesma palavra que você já conhece, irmão, se você já é crente mais velho. Mas é aquela velha palavra que torna te sustentar e torna te levantar, vinda de quem for. Tem gente que não recebe de ninguém, ele só recebe assim, né? Tem que ter um nível muito superior. Esse é o problema com líderes que caem. Difícil é restaurar um líder, sabe por quê? Porque ele acha que todo mundo é igual a ele. Tinha que descer Moisés, Elias, tem que descer Jesus em pessoa, porque não ouve ninguém, não aceita receber de ninguém. Irmão, qualquer irmão que falar comigo a palavra de Deus, a palavra de Deus é a palavra de Deus, eu quero ouvir, irmão, porque às vezes eu não estou vendo o caminho por onde eu estou andando, e são irmãos como eu que vão chegar para mim. Pode chegar com respeito, sim, o respeito é bom para todo mundo, não é só para mim não, mas às vezes é falar: ô pastor, o senhor já pensou isso, aquilo, isso? E às vezes de uma forma muito gentil, o senhor não está vendo que o senhor está levando a gente para o buraco, pastor? Mas aí você fala com um jeitinho, né? Pastor, não será que seria uma coisa melhor a gente fazer de outro jeito? Que a palavra do Senhor está dizendo de outra forma. Mas está exortando. Irmãos, por que a gente tem que fazer isso? Porque Deus é fogo consumidor. E aí você tem que entender a questão da disciplina de Deus. Ele até diz lá no verso 18 do capítulo 12: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao candor da tormenta. Ele está fazendo aqui, falando daquele momento em que os 10 mandamentos foram entregues, e o espetáculo era tão terrível, e era dito até o seguinte: ninguém toca o monte. Se um animal tocar o monte, tem que apedrejar. Ninguém se aproxima de Deus. Deus está descendo no monte e vai estar trazendo a lei para nós. Cuidado! E ele está falando: não, mas olha, que vocês estão até pegaram o boi com o chifre e tudo. Por quê? Porque vocês estão sendo chamados, tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, os incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolada dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Irmãos, nós estamos chegando diante de um Deus que oferece graça. Ele está realmente abrindo a porta para você,
de braços abertos, de fato, mas a graça não é barata, a graça custa um preço alto e ela não pode ser desprezada. E se você desprezar a graça de Deus na sua vida, você vai sofrer o juízo, que é a repreensão do pai com o filho. Irmão, nós estamos estudando aqui nos domingos. A coisa termina na escravidão. Se você não emendar a sua vida, aquilo que hoje você está fazendo por vontade, não, mas eu faço, mas eu paro a hora que eu quiser, você vai para a escravidão. E você vai querer sair de lá. E talvez você vai morrer nesse negócio, hein? Ah, mas se morrer no pecado, vai para o inferno. Não é assim que funciona. Vou chocar você, né? Porque Deus, quem sou eu ou você para dizer que esse ou aquele foi para o inferno, com base naquilo que você viu que ele estava fazendo ou deixando de fazer? Porque é claro na palavra de Deus que é Deus quem escolhe e Ele garante até o fim. Eu acho que tem muita gente aí que está achando que é convertido e não é, está achando que é eleito e não é, porque a vida dele não corresponde. Agora, Deus sempre disciplinou o seu povo, Ele mandou o seu povo para a escravidão. E talvez você está na beira de ser escravizado, ou já está virando já uma escravidão, esse pecado aí na sua vida, que você sabe que não pode ficar aí, e você está dando mole. Preste atenção que na guerra a coisa é feia. E se você, mesmo que você seja um filho de Deus, não, eu sou filho de Deus e eu sou um eleito de Deus, isso eu tenho certeza. Mas Manassés foi um rei iníquo, filho de Ezequias, um rei até bacana, me deu umas vaciladas também. Mas aí, você sabe quando que ele se converteu? Porque a Bíblia diz que ele se converteu como ninguém. Mas primeiro, ele foi arrastado lá, ele foi carregado em ganchos, eles penduraram ele em ganchos assim, ó, para levar prisioneiro. Então, não brinque com Deus não, porque Deus pode ser severo na disciplina com você. Deus pode ser severo com você, não brinca com Deus não. Muito cuidado com o que você está fazendo. Você não sabe se é a última vez que você está ouvindo uma repreensão de Deus para você abandonar esse pecado aí. E aí, irmão, vamos levar a sério. A nossa caminhada aqui, ela é no sentido de dar a você clareza de como você enfrenta o pecado na sua vida, para que ele não tenha domínio sobre você. Porque se você tiver uma vida santificada, irmão, você vai ver os anjos de Deus descendo e subindo em cima da sua vida, como descia e subia sobre a vida de Jesus. Você vai ver, estou falando aqui que você vai ficar tendo visões de anjos, nós não precisamos disso. Se Deus quiser mostrar algum anjo para vocês, é lá com Deus, não tem nenhuma necessidade. Eu não preciso ver anjo nenhum, vou ver os anjos só no céu. Não peça a Deus para ver nada, não preciso. Você está precisando de ver coisa? É porque você não tem fé suficiente na Bíblia. Se você está precisando ver coisas, agora, quem anda com Deus vê o sobrenatural também, isso é outra coisa. Mas não é porque você precisa de ver, não. Nós precisamos aprender, nós precisamos, por quê? Nós temos que, ou nós vamos ser ensinados e preparados por Deus. Opção número 1, pode marcar o X aí no que você quer. Ser ensinado e preparado por Deus para viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Ou você vai para a disciplina, onde você vai passar escassez, vai perder sua liberdade e vai comer as bolotas lá, que não, você vai querer comer as bolotas lá que o filho pródigo queria comer, e eles falavam, não, essa comida aí, isso aí é para os porcos. Mas eu sou gente. Não, você está abaixo dos porcos. Se os porcos não comer, a gente vai ver se vai dar para você. Não brinque, porque se você cair nas mãos de Satanás e o próprio Deus te entregar, falar, não, dá uma voltinha então com... Você está me traindo com ele mesmo, né? Dá uma voltinha com ele aí então. Pra você conhecer ele para valer. Não podemos fazer isso. Por isso que nós vamos voltar aos nossos passos aqui. Nós vamos tratar, lembra dos passos?
Reconheço que eu não sou parte da realidade, eu reconheço que eu não sou Deus, eu admito que eu sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas. Passo da esperança, sinceramente creio que Deus existe, que eu sou importante para Ele, que Ele tem poder para me ajudar a recuperar. Passo do compromisso, conscientemente escolho confiar toda a minha vida. Nós vamos para esses passos aqui nos nossos encontros, só que nós não vamos só falar assim do passo. Nós vamos tratar de alguns problemas específicos. Nós vamos falar aqui sobre a ira e a dinâmica da ira na vida de uma pessoa. E talvez você está andando irado e você não sabe que está andando irado só porque você não explode dessa ou daquela maneira. E a ira está consumindo você, raiz de amargura está brotando aí, está contaminando todo mundo e você acha que você está até se saindo bem. Nós vamos conversar sobre pecados específicos, situações que estão agarrando a vida às vezes das pessoas, e vamos aplicar esses passos. Como que a gente trata isso a partir desses passos aqui de restauração? Irmão, guerra, nós temos que partir daqui. Se você não entender como guerra, na guerra não tem feriado, na guerra não tem folga, não tem trégua. Enquanto não tem a conclusão dessa guerra, nós vamos viver assim. Vamos aprender a viver assim, porque você vai estar preparado. A Bíblia diz que nós temos que estar preparados para o dia mau. Quer dizer que o dia mau vem para mim e para você. A Bíblia está crente. Vem aí o dia mau. Não seja enganado, não seja destruído, não escute as conversas do inimigo. Nós vamos nos treinar, que é campo de treinamento. Nós vamos nos preparar para enfrentar e vencer, porque Deus nos prometeu vitória. Deus nos disse que temos as armas para vencer. Então não faz sentido a gente ficar aí caindo pelas tabelas, sabendo que morreu o irmão, morreu um soldado, morreu. Como é que ele morreu? Acendeu uma fogueira de noite no meio do mato. O inimigo viu a fogueira e jogou tudo em cima dele. Vamos buscar o Senhor? Vamos ficar de pé? Queria que você fechasse os olhos e considerasse: será que você está sendo mesmo sério? Você está entendendo esse problema que você está vivendo como guerra, como parte da luta? Às vezes você fala assim: não, mas isso é nada da minha vida, é uma questão pessoal. Não é uma questão pessoal, você é um agente de Deus. Importa para Deus o que está acontecendo na sua vida, como é que está o seu relacionamento em casa, importa para Deus o seu trabalho, importa para Deus o que está acontecendo, faz parte. Então, você pode clamar a Deus por todas as coisas, você pode clamar a Deus pela sua vida, pela sua casa, você pode pedir a Deus para te orientar, para você enxergar, até para você saber como orar. Os seus problemas, irmãos, faz sentido você clamar a Deus por causa desse, porque você precisa ter uma vida equilibrada. Se você tiver uma vida equilibrada, você vai testemunhar de Cristo. Então faz parte. Então não tenha medo de pedir a Deus a solução do seu problema. Não tenha medo. Entenda que Deus está empenhado. Agora, se você pede a Deus, mas não procura agradar a Deus, não corrige as coisas que tem que corrigir na sua vida, não tem jeito, fica contraditório. Vamos clamar ao Senhor. Pensa aí na sua vida, clama pela sua vida. Coloca aí diante de Deus aquilo que Ele for colocando no seu coração. Vai falando com Deus. Não fica em silêncio, não. Esquece que tem alguém do seu lado aí. Fala com Deus: Senhor, nós precisamos de Ti. O Senhor sabe, Deus, como o inimigo tem conseguido passar por diversas brechas nas nossas vidas. O Senhor sabe, Deus, que quando o inimigo consegue passar por uma brecha de alguém, ele alcança outros, ele destrói outros. Tem pessoas aqui, ó Deus, que deveriam ser um muro que impede Satanás de entrar na vida do seu filho, da sua filha, da sua mãe, de alguém que está próximo de si, mas ele tem sido uma porta escancarada para Satanás fazer alguma coisa. Não pode ser assim.
A tua palavra diz, meu Deus, que não pode da mesma fonte jorrar o que é doce e o que é amargo. Ó Deus, e nós aqui estamos prostrados diante do Senhor, todos nós aqui estamos pedindo restauração ao Senhor, porque nós não queremos, Senhor Deus, ser aquele ponto fraco, ó Deus, por onde o inimigo vai conseguir alguma vantagem contra a igreja. Ó Deus, não queremos ser um ponto fraco, ó Deus, aonde Satanás vai se instalar, ó Deus, para fazer suas reivindicações, ó Deus, para cercear a nossa liberdade, para nos impedir, ó Deus, de crescer, de avançar. Deus, trata conosco, Pai, trata com os nossos corações, nos livra do pecado, nos ajude a viver uma vida digna na tua presença, meu Deus. Nós clamamos a ti, meu Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, dá o discernimento. É assim que age o teu Espírito. Eu sei que o teu Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Há pessoas aqui que não estão entendendo a sua guerra, meu Deus. Ele acha que é coisa normal, ele nem percebe quando o inimigo consegue uma vantagem contra ele. Ó Deus, tem misericórdia, ajuda-nos a sermos firmes, ó Deus, inabaláveis, ajuda-nos a assumir as armas que nós temos, Senhor Deus, e a corrigir as nossas deficiências, quebrando o nosso coração, Senhor Deus, para que nós possamos confessar os nossos pecados, ó Deus, e abandonar os pecados. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, tira do nosso coração todo vitimismo, Senhor Deus, essa coisa de que não vai ter jeito, eu nunca consegui. Deus, ajuda-nos a olhar para ti, Senhor, e pelos olhos da fé, nós nos vemos, Senhor Deus, libertos, nós nos vemos em santidade, nós nos vemos, Senhor Deus, naquela condição que o Senhor se aproxima, como se aproximou de Enoque, e o Senhor andou com ele andou com o Senhor. Ó Deus, todos nós queremos esse privilégio de andar com o Senhor em todos os dias. Faz assim na nossa vida, meu Deus. Nós clamamos por santidade, transformação, restauração na nossa igreja, para todos nós. O Senhor nos conhece, o Senhor nos ama, o Senhor nos ensina, o Senhor nos abençoa, e acima de tudo, Tu és a nossa própria vitória, Senhor. A vitória é no Senhor. Clamamos a Ti, Senhor Deus, que seja uma jornada de restauração, Pai, que nós possamos aprender e até nos alegrar, Senhor Deus, com a restauração dos nossos irmãos. Quando o assunto, Senhor Deus, parecer que não for para nós, Deus, ajuda-nos a ter temor do Senhor e dizer: deixa eu conferir, deixa eu ouvir, deixa eu receber. Quem sabe o Senhor está querendo tratar alguma coisa na minha vida, quem sabe são palavras que o Senhor vai colocar na minha vida para eu ministrar a outros. Ajuda-nos, ó Deus, a aproveitar aquilo que o Senhor tem nos oferecido, ó Deus, e sermos multiplicadores de toda a bênção, de toda a graça que nós recebemos do Senhor. Nós oramos assim, meu Deus, no nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Irmãos, começamos e Deus nos dê vitória. Chegamos para a gente chegar até o final. Deus abençoe você, no nome de Jesus.